Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dentro dessa videoaula, nós vamos conversar sobre o simbolismo e o pré-modernismo, que vão ser chamadas de vanguardas modernistas. Elas meio que vão antecipar o que a gente vai ver dentro do modernismo, na questão da produção, dos textos, das ideias. Só que nessa parte 1, eu vou focar com vocês principalmente no simbolismo. Tudo bem? Aqui, para a gente começar a nossa conversa sobre o simbolismo no Brasil, eu trouxe essa imagem porque ela vai retratar um pouco, tá, dessa ideia, dessa profundidade que o simbolismo tem. E aí eu perguntei para vocês o que vocês tinham entendido sobre essa imagem, se ela provocava algum sentimento em você. Na verdade, pessoal, o simbolismo, ele principalmente vai trazer para a gente essa ideia de que existe mais para se saber sobre algo. Algo que ele mostrar, que ele sugerir para a gente, sempre vai trazer uma outra ideia em camadas. A ideia é muito mais profunda, os textos serão mais profundos. Por isso que a gente vai falar que os textos serão simbólicos. O símbolo é apenas uma representação superficial de tudo que está por trás dele, não é isso? Então, aqui nessa imagem, não sei se vocês conseguiram fazer essa análise, se vocês forem observar direitinho, a gente vê ali, né, bastante informação. A gente tem ali árvores cortadas, a gente tem ali um pedaço do próprio tronco formando, né, o cabo, assim a gente pode dizer, né, do machado. Então ali seria até de uma certa forma uma ironia, né, algum pensamento bem pessimista, se você pensar nisso, né, de que a própria árvore cortada acaba sustentando ou formando a ferramenta que destrói, né, que a destrói. Então, é uma perspectiva bastante pessimista da realidade, né? E se a gente for pensar em termos, né, de análise, você poderia dizer, por exemplo, que muitas vezes você pode dar para alguém as ferramentas que ela precisa para te machucar. Então, é mais ou menos isso. O simbolismo vai trazer para a gente muitas ideias profundas, às vezes sobre um pano de fundo, sobre uma imagem simples, tá? Por isso, a questão do simbólico. O simbólico tem uma parte que é superficial, que é a camada superficial, mas por trás disso tem muito mais informação. Tudo bem? Aqui eu vou procurar resumir para vocês o que foi o simbolismo, tá? O movimento que foi iniciado oficialmente em 1893, dentro do século XIX, tá? Então a gente tem aqui as obras Missal e Broquéis de Cruz e Souza. Guardem esse nome, que Cruz e Souza é muito importante. Se eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre ele, eu posso começar contando para vocês, vou tentar ser mais resumida, que Cruz e Souza foi um negro criado por uma família branca, né? Os ex-senhores dele, que não tinham filhos e que deram toda a educação, né? Deram toda a cultura e patrocinaram ali toda a educação dele. Então, ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento, porém, um negro nascido em Santa Catarina que, apesar de tudo que ele sabia, de toda a capacidade que ele tinha, alguns cargos importantes foram negados porque a gente vivia ali numa sociedade, na época dele, numa sociedade muito racista. Então, é uma pessoa completamente frustrada. E as suas obras vão mostrar um pouco disso, principalmente um certo apelo, né? Uma certa obsessão pelo branco, pelo claro, associando principalmente a frustração dele por não ser branco ou por perceber uma sociedade que valorizava o branco e desvalorizava o oposto, que era o negro, o escuro, o sombrio. Tudo bem? Então vocês vão perceber nas obras dele, por conta desse passado, tá? É uma pessoa que morreu extremamente jovem, com 36 anos, teve um passado trágico. A esposa e seus quatro, no caso, seus 4 filhos morreram de tuberculose muito jovens, tá? A esposa ficou louca por conta disso e ele, aos 36 anos, também morre de tuberculose, tá? Em Santa Catarina, tá? Onde ele nasceu. Tudo bem? Então, realmente ali, eu estou falando para vocês um pouquinho da vida dele, porque vocês vão entender muitas obras dele com base, né, nessas fofocas, se a gente pode chamar,
da vida dos autores. Tudo bem? Aqui a gente tem também outro autor importante, Alfonso de Guimarães, tá? Que é o pseudônimo dele. O nome dele é Afonso, né, Guimarães, e ele mesmo vai se dar esse pseudônimo de Alfonso de Guimarães. Um outro autor simbolista muito importante que também tem um passado trágico, um passado e um presente trágico, digamos assim. Eles se tornaram amigos, tá? Numa visita em que Alfonso fez ao Rio de Janeiro, enquanto Cruz e Souza nasceu em Santa Catarina, Alfonso Guimarães nasceu em Minas, mas uma diferença ali de 9 anos de um para o outro, eles se conheceram porque Cruz e Souza já era famoso e Alfonso Guimarães se interessou muito pelas obras dele. E eles vieram se conhecer. Só que o Alfonso, a obsessão dele já será com a morte, tá? Com uma criatura feminina angelical, porque ele era apaixonado pela noiva, que era a prima dele, que morre aos 17 anos. Então ele tinha 18 e ela 17, ela morre de tuberculose, vocês vão ver que era a doença da moda lá nesse momento. E ela morre, né, de tuberculose aos 17 anos. E apesar dele reconstruir a vida, de se casar algum tempo depois, de ter 14 filhos, tá? Ele leva para a vida dele, tá? Essa mágoa, né? Essa busca até da morte, esse caráter solitário, mesmo tendo 14 filhos. Ele, inclusive, era chamado, né, de o poeta solitário, porque ele vivia muito envolto com as atividades dele de poeta e também com as funções de juiz, porque ele estudou direito também logo após a morte dela. Então a gente vai ver que as obras retratam muito do que esses autores tinham de experiência de vida, tá? Então por isso que eu acho muito importante falar sobre um pouquinho pelo menos sobre a vida deles. Tudo bem? E Alfonso Guimarães teve, eu falei quando falei do presente dele, né? Trágico, porque depois desses filhos, o mais novo, no caso a mais nova, né? Era uma menina. Ele resolveu dar o nome da sua noiva Constança. E quando essa filha morre também, muito jovem, ele infelizmente se suicida, né? Inclusive, não existia relatos sobre isso, né? Não existiam relatos. E um bisneto dele, há pouco tempo, em 2014, ele veio a público falar um pouco sobre essa tragédia na família, porque a gente tem ali 2 filhos dele que se tornaram escritores, seguiram a carreira do pai, e um, inclusive, morreu com seus 90 anos em 2008. Então a gente tem aí, né, como a arte, muitas vezes, realmente é o retrato da realidade. E o simbolismo vai mostrar muito isso pra gente, tá? A gente vai ver que a expressão é essencialmente poética, os 2 autores escreveram basicamente poesia. Cruz e Souza, na verdade, trouxe, né, o ideal para o Brasil de uma poesia em prosa, que não era muito comum aqui no Brasil, ou seja, com parágrafos, né, sem respeitar os versos, como era o soneto também. E até pelo momento que a gente estava vivendo, que eles estavam vivendo, a gente tinha ali o parnasianismo, que criava aqueles poemas imperfeitos, né, que são os sonetos, compostos por, né, 4 versos, mais 3 versos, mais 3 versos, que são milimetricamente contados, que são chamados versos decassílabos, tem que ter 10 sílabas tônicas exatas. Então, nesse período que existia esse tipo de poema, esse tipo de culto ao belo, à forma, pelos parnasianos, a gente vê Cruz e Souza se afastando um pouquinho disso, muito disso, através dos seus poemas em prosa, que a gente vai falar, né? Que são poemas em parágrafos, tudo bem? Movimento paralelo ao parnasianismo, como eu falei, o parnasianismo era um período, né, foi um momento literário, junto com o realismo e o naturalismo, que focavam na razão. Só que o parnasianismo ele se distanciou um pouco dessas questões sociais. Ele focava unicamente na beleza estética das obras. Não importava a mensagem, na verdade, importava que você tivesse ali uma competição, por exemplo, para quem fazia o poema mais
né, mais rico, mais difícil, com as palavras mais rebuscadas, o mais perfeito, né? Então, o poema do momento era em formato, com a estrutura do soneto. As rimas eram ricas, ou seja, você não podia rimar palavras da mesma classe gramatical. Então, tudo um culto à forma, à beleza formal. E aí era um movimento paralelo, que a gente vai dizer, porque em alguns momentos eles ficaram unidos por esse ideal do poético, mas depois eles vão se separar porque os simbolistas, como Cruz e Souza e Afonso Guimarães, vão começar, através dessa ideia de mostrar, né, o que era simbólico através do real, eles vão acabar precisando fugir um pouco dessa forma, desse culto à forma, para passar as mensagens. Então a gente vai ver isso, esse rompimento entre eles vai ser muito importante, até porque o parnasianismo vai ser muito bem aceito, porque vai manter a razão, o foco racional, tá? E já o nosso simbolismo vai fugir bastante disso, como eu vou mostrar para vocês ali nas características, tudo bem? Então, a popularidade, como eu falei, o simbolismo vai ser bem desvalorizado por alguns autores, por ser oposta, né, por ser oposto ao racionalismo e adepto ao universalismo, ou seja, ele vai preferir falar de problemas universais do que ficar focando ali na razão, a razão que explica tudo e indica tudo, ensina tudo, a ciência, o positivismo, tá? Ele vai ser oposto a isso. Então, quando ele vai se voltar para o ser humano, para os seus sentimentos, para o seu inconsciente, ele vai fugir bastante dos ideais da época, que eram ideais políticos, ideais ligados à Revolução Industrial, a tudo que estava acontecendo no momento sobre o progresso, tá? Então, eles estavam focados no uso da razão em prol do progresso. E os simbolistas não estavam querendo nada disso. Tudo bem? Influências, né, de autores europeus. A gente vai ver que a influência de Baudelaire. Baudelaire, a gente vai ver que ele era um cara, digamos assim, muito voltado, né, para a boemia. Ele não tinha um padrão de vida, digamos assim, muito centrado. Era uma pessoa bem aventureira. Esbanjou muito cedo a herança. E ele tinha né, um francês, e ele tinha principalmente, não era muito mais velho do que ele nasceu em 1821, mas ele tinha, digamos assim, algumas ideias voltadas, por exemplo, para essas práticas ocultas, satânicas, em falar do erotismo, da sensualidade. Tanto que a primeira obra dele, a obra mais famosa, é Flores do Mal, que falava muito sobre isso, sobre perda, inferno, a perdição. E ele vai inspirar bastante os nossos simbolistas, porque a gente vai mergulhar um pouco nessa parte sombria e oculta, né, dos sentimentos, da imaginação e por aí vai. Influências de ideias europeias. A gente vai ver, né, que vai ter as influências. A gente vai ter as influências das teorias nihilistas. Já vou explicar um pouquinho para vocês. Nihilistas são teorias, uma teoria, por exemplo, que dizia que a gente vive uma realidade construída em cima de mentiras, porque na verdade nem tudo tem sentido. Nihilista vem de níquel. Níquel em latim significa nada. Então, na verdade, quase nada do que a gente tem como real se justifica. Então, a gente vai ver que as teorias nihilistas e pessimistas são muito ligadas a Schopenhauer, né, que ele achava, inclusive, que a nossa realidade ela era uma realidade muito representativa, não era a realidade de fato. Ele acreditava que cada um de nós via a realidade de acordo com o que os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos podiam captar, ou seja, tudo era muito relativo. Como é que eu vou saber o que é real na cabeça de Schopenhauer? Como é que eu vou saber o que é real se eu tenho para testar a minha realidade a minha visão, o meu olfato, e isso tudo, né, vai ser relativo. Você vai sentir de um modo, eu vou sentir de outro. Então, para Schopenhauer, vamos lá. Será que é real mesmo ou é o real que eu sinto, que eu posso tocar e que eu vejo? E pode ser diferente do outro. Então, com base nessa profundidade dos pensamentos de Schopenhauer, que influenciou, no caso, Nietzsche. Nietzsche, né, que é o defensor dessa teoria nihilista, do vazio, do nada. E aí a gente vai ver também
que Schopenhauer não apenas influenciou, né, com esse pessimismo, porque se você diz que há nada, que a realidade pode ser um nada, que nada se justifica, a gente vai ver que é um pouco pessimista achar isso. Mas eles têm justificativas para acreditar nisso. E essas ideias vão desenvolver também duas pessoas que a gente conhece muito, ou já ouviu falar bastante, que é a física relativista de Einstein, né? Quando Einstein começa a se deixar influenciar por essas ideias de Schopenhauer, da relatividade e da representação da realidade, ele descobre, né, a física relativista, a teoria da relatividade. Então ele começa a duvidar de algumas leis pré-existentes, leis físicas pré-existentes, e aí descobre a teoria e cria, né, a teoria da relatividade. Então, aí já é um conceito bem mais complicado para explicar para vocês e também para a gente pesquisar, mas basta vocês saberem que a influência de Schopenhauer desse momento, né, foi tão grande, desse ideal, dessa profundidade sobre a realidade foi tão grande que ele tinha influenciado grandes personalidades. E outra personalidade muito importante foi Freud. Nada mais, nada menos do que o pai da psicologia. Então, a partir das ideias de Schopenhauer, é que Freud começa a investigar o inconsciente e o poder do inconsciente, né, no nosso consciente, nas nossas ações, na nossa vida. Tudo bem? E aí, contexto social, político e econômico? Nós vamos ver, como eu falei, que eles têm uma vontade, né, de implantar ali alguma coisa racional que guie para o progresso. Mas o momento histórico, o momento político em que o simbolismo vai reagir é dentro de um desgaste da burguesia industrial, né? Já havia ali muitas lutas de classe, né, o colonialismo, as pessoas já estavam sofrendo muito com esses burgueses que estavam lucrando muito em cima do sofrimento alheio. Então, a população, de modo geral, estava mais voltada para se perguntar sobre certos padrões, a duvidar de certos padrões. Por isso que o simbolismo, ainda que não tenha sido muito marcante para todos, consegue alcançar ali um público, um certo público, tá? Então, por conta desse ideal de universalismo, de voltar-se para o ser humano, para os seus sentimentos, ou seja, né, se opor à razão, ele vai se opor a dois movimentos importantíssimos que são o realismo e o naturalismo. Para quem não está se lembrando, o realismo falava, né, da sociedade objetiva como tal, e o naturalismo procurava focar principalmente naquela parte negativa do ser humano, o ser humano como, né, um animal, no seu lado mais natural. Mais à frente, como eu já comentei, tá? O simbolismo vai romper um pouco, né, da estética parnasiana, do parnasianismo. Por quê? Porque o simbolismo vai procurar ser mais livre na hora de escrever, na hora de produzir, de falar sobre si mesmo, sobre todas as ideias que estão borbulhando ali, estão sendo sugeridas a seu inconsciente. E já o parnasianismo, ele era, né, ele focava principalmente na forma, então ele não se perdia, ele era controlado. Ao passo que o simbolista não, ele vai querer explorar tudo isso, né, todas as dúvidas, todas as angústias, toda a imaginação que o ser humano tem. Tudo bem? Principais características, então, dentro das obras do simbolismo. Como eu falei, a primeira delas, a sugestão, né, que é a própria ideia de simbólico, né, de simbolismo. Eles vão preferir, muitas vezes, sugerir o que você vai pensar nas obras do que dizer para você o que eles estão sentindo. Eles vão te induzir a descobrir, em vez de descrever tudo o que eles estão pensando. Eles gostam de colocar ali ferramentas para você chegar à mensagem. E, inclusive, eles não vão se importar que você não chegue à mesma ideia deles, porque, como a gente viu, as ideias, né, a realidade pode ser relativa. Segunda característica, como eu falei, o inconsciente. Então você vai procurar saber qual é o papel do seu inconsciente na sua realidade, qual é a função do seu inconsciente, do seu subconsciente, buscar também no transcendental, aquilo que você não pode tocar, tá? Aquilo que você não tem controle, não pode ver, não é material. Subjetividade, que é muito importante, que tem a ver com o próprio eu, o conhecimento do próprio eu, seus sentimentos, sua imaginação, suas emoções, os sonhos.
Figuras de linguagem. Esse ponto aqui é muito importante falar para vocês. Figuras de linguagem são aquelas formas de representação do que é real. Então, eu posso usar comparação, eu posso usar, né? Fazer comparações para alguém tentar entender o que eu estou falando. Eu posso dizer, olha, isso se parece com isso, ou isso é como isso. Eu tenho a metáfora, em que eu uso para vocês, por exemplo, uma figura de linguagem que é muito comum no nosso dia a dia, quando eu digo, por exemplo, olha, não tira seu cavalinho da chuva, para te dizer para desistir de alguma coisa. Então, as metáforas, né, a gente vai dizer que é uma comparação tão aproximada que eu acabo transformando uma coisa na outra, para que você entenda. Eu dou mais ou menos ali ideias de algo que você consegue compreender e encaixar nesse exemplo que eu estou dando. E aí a gente vai ver alguns exemplos dentro das poesias. Sinestesia, que também é uma figura de linguagem, mas ela é muito marcante dentro do simbolismo, porque sinestesia significa tentar unir vários sentidos, dos nossos sentidos mesmo, nossos órgãos dos sentidos. Por exemplo, uma poesia que vai te dar momentos ali para que você esteja, né? Um poeta vai tentar te mostrar que em alguma situação você pode ouvir e sentir, né, na pele, né, o tato e a audição, ou em outro momento que você vai usar o paladar e a audição, o paladar e o olfato, ou muitas vezes até vários sentidos ao mesmo tempo. Isso que é a sinestesia, quando o poeta vai te dar condições dentro do poema de viver uma imagem ou de ver alguma imagem ali retratada pelas palavras dele, em que você possa ter ali uma união de sentidos, tá? De sentidos diferentes, uma utilização de órgãos dos sentidos diferentes. Sinestesia, guarde bem que a gente vai ver exemplos. A religiosidade, só que aqui é importante dizer que aqui a religiosidade dentro do simbolismo, tirando o Afonso Guimarães, que foi mais tranquilo, tá? Mas a religiosidade dá mais asas para a liberdade dos delírios, das alucinações. Há quem diga que o simbolismo, no simbolismo, a espiritualidade e a religiosidade se aproximavam de uma seita, porque eles vão ser muito atraídos por coisas ocultas, misteriosas e místicas, tá? Temos ali o oculto, como eu falei, né? Por isso mesmo, essa atração pelo que é misterioso, indefinível, sem lógica, né? Alógico. Musicalidade, isso é muito importante. Vai ser o uso de recursos, né, estilísticos que a gente vai ver, e aliterações, que são as mais comuns, em que você vai repetir sons consonantais para gerar, por exemplo, uma espécie de música e de ritmo, tá? Repetições ou assonâncias, que é a repetição de sons vocálicos. Então, aliterações, repetição de sons consonantais. E assonâncias, a utilização de várias, por exemplo, várias vogais da mesma, vogais tônicas, tá? Com a mesma sílaba tônica, utilizando a mesma vogal. A gente vai ver isso em exemplos para ficar bem mais fácil, tá? Então, aqui a gente tem Cruz e Souza e um exemplo aqui. Abre os olhos à vida e fica mudo. Ó, basta crer indefinidamente para ficar iluminado tudo, de uma luz imortal e transcendente. Então, aqui eu tenho exemplos aqui do trecho, né, do soneto, que é aquele poema bem perfeito que eu falei, Imortal Atitude. Metáfora. Quando alguém diz para você, abre os olhos, não necessariamente significa que você vai abrir os olhos físicos, né? Para você prestar atenção. Então, aqui é metáfora, um exemplo bom de metáfora. Aqui, a gente tem uma característica bastante comum nos poemas simbolistas também, que é pegar um nome comum, como vida, que é um nome comum, e usar letras maiúsculas para dar a esse substantivo um valor absoluto, tá? Ele transforma essa palavra em uma palavra absoluta, é a vida importante, própria, tá? Um sentido pleno para a palavra vida. Então é muito comum eles pegarem palavras comuns, que deveriam ser escritas com letra minúscula, e usar essa letra maiúscula para transformar esse substantivo em algo de mais valor, tá? Aqui, ó, basta crer indefinidamente. Olha a subjetividade, né? Ele mostra ali o sentimento, a emoção, a imaginação. Olha lá, para ficar iluminado tudo. Então ele vai, olha só, ele vai mostrar a subjetividade, como ele está emocionado com tudo iluminado. E ali personificação, pessoal, isso é muito importante, tá? Personificação
também chamado de prosopopeia, é quando você pega elementos ali inanimados, que não têm vida, e coloca verbos ou atitudes humanas para esses elementos. Aqui, luz imortal. A luz seria um elemento inanimado que é imortal. Então, a luz que tem vida, por exemplo, tá? Então, geralmente, ou eu pego animais e dou características humanas, ou ações humanas, comportamentos humanos, ou pego seres inanimados, porta, lua, sol, e mostro ações muito humanas para esses elementos. Isso é personificação ou prosopopeia. E aí a gente tem o transcendente, como eu falei, aquilo que é impalpável, aquilo que não é material, o oculto, né? Aquilo que você não conhece, não tem domínio, tá? Outro exemplo, nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Ali tem um exemplo de aliteração que eu falei com vocês. Nesses silêncios solitários graves. O uso, né, a repetição do som consonantal do S provoca justamente o ciciar de um silêncio, ó, nesses silêncios solitários graves. Esse uso de aliteração é bem comum. E ali a gente tem, mais uma vez, a metáfora, né, para abrir-vos as portas, né, abrir portas ou mostrar, revelar. Então, eu estou usando ali abrir porta no sentido de revelar. Eu estou mostrando a porta no sentido, né, para fazer alguém entender que eu estou querendo, olha, vamos abrir as portas, vamos nos revelar, vamos nos mostrar, né? E abrir portas, nesse sentido, significa o quê? Revelar. Por isso eu digo que é uma metáfora, é uma comparação tão forte que eu transformo abrir portas em revelação. E, mais uma vez, o oculto através como a gente vai dizer, de uma obsessão pelo mistério, por aquilo que é inatingível, pelo aquilo que é incompreensível, indefinido, tá? É necessário amar quem não ama na vida. Amar o sol e a lua errante, amar estrelas ou amar alguém que possa em sua alma contê-las, cintilantes de luz numa seara florida. Aqui a gente tem a questão da sugestão. Em vez de dizer, né, que você deve amar ou pode amar e contar, ele pergunta quem não ama na vida, né? Para te sugerir esse sentimento, para te fazer pensar sobre isso. A imagem sensorial é muito interessante também e está ligada àquela questão dos sentidos. Geralmente, nos poemas, você vai ter uma imagem, um espaço que é criado. Isso que a gente vai chamar de imagem sensorial. Um lugar onde você pode usar os seus sentidos. Por exemplo, numa seara florida. Seara é como se fosse, né, um terreno, uma vasta plantação. Então, numa seara florida, e você imagina uma plantação florida. Você tem a ideia do calor, você tem o toque, você tem a visão, né? Percebendo a beleza das flores e tudo mais, tá? O fato de estar lá, de repente a brisa, o toque. Então ele vai, geralmente os poemas vão trazer frases, né, termos ou citações que te mostrem uma imagem sensorial, sensorial no sentido de utilização dos sentidos, olfato, paladar, tato, tá? Outro exemplo do Afonso Guimarães: o céu é todo trevas, o vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva vem açoitar o rosto meu. E a catedral ebúrnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. Percebam ali que a gente tem sinestesia. O céu é todo trevas, eu estou vendo. O vento uiva, eu estou ouvindo. Do relâmpago a cabeleira ruiva, vem açoitar o rosto meu, ou seja, eu estou sentindo o cabelo batendo no meu rosto. Então, eu estou juntando aqui quais os sentidos, né? Visão, que eu estou vendo o céu todo trevas, escuro, ouvindo, né, o vento uivando e também sentindo o cabelo batendo no meu rosto, então o tato. Então, a sinestesia. Nesse trecho, eu estou usando três sentidos captados por órgãos nos sentidos diferentes. E ali, a catedral ebúrnea do meu sonho, uma imagem metafísica, digamos assim. Catedral ebúrnea. Ebúrnea a gente vai sempre imaginar como algo como um vulto, né? Algo bem fino, branco, pálido. Então, imagina como se fosse uma catedral, uma igreja ebúrnea, algo bem grande,
né, e fino como um vulto. Então, a imagem metafísica está além do plano físico, tá? Como um astro que já morreu. Novamente, a personificação ou prosopopeia. Astro, né, a gente imagina o Sol, por exemplo, que já morreu. Então, ou seja, uma imagem de algo inanimado, um ser inanimado, o Sol, por exemplo, um astro, uma estrela, que já morreu. Como ele pode morrer? Né? Então, ele tem uma atribuição, uma característica humana. Aí aqui, pessoal, para fechar, eu pedi que vocês lessem esse poema, tá? E só comentassem comigo, né? Esse poema aqui, Asas Abertas, de Cruz de Souza, como eu falei, ele vai ser trabalhado em 2 momentos diferentes. Nesse primeiro momento, eu quero apenas que vocês me respondam, tá? Que sentimentos, né, o poeta, ou seja, a voz do texto, que é o eu lírico, porque aqui o poeta é uma coisa. O personagem que ele cria, que está sentindo aquilo que ele está mostrando, é o eu lírico, tá? Então, na verdade, ele está dramatizando alguma situação, então ele quase que cria um personagem, que é o eu lírico, que vai sentir tudo aquilo, tá? Não necessariamente o poeta está sofrendo, o poeta tá falando da realidade dele, tá? Algumas vezes ele traz sim para a realidade, ele traz para o poema a realidade dele, mas não necessariamente. Sempre que a gente estiver lendo um poema, a gente tem que ter o cuidado de separar o poeta do eu lírico, porque muitas vezes vocês vão ver poetas, por exemplo, que escrevem o poema num eu lírico feminino. Ele fala como se fosse uma mulher sofrendo de amores por alguém, ou sentimentos que geralmente uma mulher sente, tá? Então ele pode escolher um eu lírico diferente, né, de gênero diferente do dele. Então não necessariamente ele está ali falando dele, tá? Então aqui eu pedi que vocês comentassem comigo, tá? Que sentimentos o poeta, né, no caso o eu lírico principalmente, expressa através dos seus versos nesse soneto. Aqui eu mostro para vocês a estrutura do soneto, que são 4, né, composto de duas estrofes de 4 versos, as primeiras, e depois 2 estrofes de 3, tá? E aí a gente vai conversar mais sobre a estrutura, sobre as rimas, mas nesse primeiro momento era ler e ver o que vocês conseguiriam tirar da mensagem principal, dos sentimentos que movem o poeta neste exemplo de soneto, que é este poema de Cruz de Souza. Tudo bem? Muito obrigada!